Oi, gente, tudo bem? Eu sou Beth Branco, designer e consultora de cores. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar de mim, lido alguma coisa, assistido uma live, uma palestrinha, não é? Porque, afinal de contas, há 25 anos eu tenho os meus cursos de psicologia das cores voltados principalmente para os ambientes. E nesse momento de distanciamento tão difícil, eu resolvi transformar as minhas aulas presenciais em aulas online. Então, eu montei um curso de 14 módulos, com aulas presenciais, com horário agendado, formando grupos, o grupo do tamanho que for, mas sempre casando horários e interesses nesses grupos, com apostilas de apoio, e juntei todo o meu material de 25 anos de aula, atualizei, produzi imagens para caramba, produzi textos novos, conhecimentos que eu adquiri nesses 25 anos foram todos atualizados, para que eu pudesse oferecer esse conhecimento da psicologia das cores, principalmente através dos ambientes, para profissionais e também leigos, claro, todo mundo que queira experimentar mudar a sua vida através do seu entorno, através do seu lar, através do seu escritório, através do seu local de trabalho de modo geral e através do mundo, da sua cidade, do seu bairro, tá? É uma paixão minha e a gente sabe, não foi por falta de palestras e de vídeos que eu não tenha passado um pouco desse conhecimento de como as cores podem mudar a nossa vida através da mudança dos nossos pensamentos, dos nossos comportamentos, tá? E por consequência, mudando também a qualidade do nosso corpo físico, tá? Do nosso organismo. Enfim, eu juntei todo esse material e organizei ele em 14 módulos. Desses 14 módulos, 6 módulos são voltados para cores nos ambientes e 8 módulos são voltados para cores nas empresas, tá? Ah, a primeira parte, cores nos ambientes residenciais, perdão. E a segunda parte, cor nas empresas, que é uma paixão minha. A vida me ofereceu muitas oportunidades de trabalhar com empresas, de fazer empresas de todos os portos, indústrias petroquímicas, indústrias farmacêuticas, shopping centers, academias, creches, asilos, tudo que você possa imaginar de empresa eu já fiz, fora lojas, escritórios, etc. Tá? Então, tudo isso vai ser dividido com vocês através de 14 módulos. Então, nos 6 primeiros módulos, que são ambientes residenciais, eu tenho os 3 primeiros módulos que são voltados para a psicodinâmica da cor e para a psicologia da cor. E psicodinâmica e psicologia serve para todo mundo, até para leigo, mas entre os profissionais de design e arquitetura principalmente. E design, qualquer design, design de moda, design de ambiente, design gráfico, etc. e tal, tá? Então, eu vou diminuir aqui a minha câmera um pouquinho, minha telinha. Isso. Vou passar para cá que eu quero mostrar como é que está a divisão desse primeiro grupo de, de, de 6 módulos, tá? Que iniciam o curso. Inclusive, eu estou com as agendas abertas agora, para começar no dia 6 de julho, segunda-feira, mas sempre coordenando os horários melhores para o grupo. Depois a gente fixa esse horário, tá bom? Mas vamos lá. Olha só, cada módulo desses 14 módulos tem duração de 6 horas, que eu divido em 2 aulas de 3 horas cada na mesma semana. Tá? Tem dado certo assim. Cada módulo também tem a sua própria apostila. Ou seja, se você não puder fazer todos os módulos, não tem problema.
faça aqueles que lhe convierem, faça aqueles que tiverem dentro das suas possibilidades, sempre trazendo a questão para mim, para a gente conversar, mas esses 6 primeiros módulos são pré-requisitos para os módulos de cor nas empresas, tá? Apenas os de cor nas empresas não podem ser feitos sem antes ter feito esses 6 módulos. Nesses 6 módulos, os 3 primeiros são psicodinâmica das cores nos ambientes, aonde eu falo de como as cores afetam a gente, como a cor que vem lá da luz do sol, como é que ela é vista pelo nosso organismo, como é que ela é percebida através das cores de revestimento dos corpos físicos, né? Como elas encontram associações dentro da nossa memória, como elas causam as reações emocionais, reações psicológicas e reações físicas, bioquímicas mesmo no nosso organismo. Eu preciso que os meus alunos entendam isso, porque eles vão trabalhar com uma ferramenta extremamente poderosa que é a cor. Vão trabalhar com uma ferramenta extremamente sutil, que vai alcançar, digamos assim, departamentos da nossa mente que nem a gente tem consciência, é justamente o inconsciente. A cor, ela encontra muito bem os nossos registros inconscientes, e com isso ela faz com que a gente reaja a elas com comportamentos, com atitudes que a gente nem consegue identificar o porquê. Então, aqui nessas ilustrações, vocês veem algumas coisas que a gente vai falar. Esse quadro aqui, que todo mundo que faz minha palestra conhece, mas nós vamos estudar ele a fundo, com 1000 possibilidades de reações para cada cor, tá? Nós vamos falar das 5 principais classificações de cor: cor luz, cor pigmento, cor símbolo, cor energia e cor produto. Tá? Que é muito importante para o mercado. O mercado usa a cor muito mais do que a gente imagina. Tá? Nós vamos conhecer também o círculo cromático e vamos trabalhar nos princípios para a composição de ambientes com cores, levando em consideração principalmente a personalidade e as necessidades do usuário. Nós temos que nos capacitar para isso. E é por isso que eu dou aula há 25 anos de psicologia das cores. É a minha paixão. Tentar sensibilizar os profissionais para observarem e ajudarem os seus clientes a manifestarem os seus desejos, as suas identificações com cores, mas também as suas necessidades, porque o profissional de cores, no caso o designer, o arquiteto, vai poder ajudar profundamente a mudar relacionamentos, comportamentos e quadros de saúde. Tá bom? Eu garanto isso para vocês e tenho muitos e muitos casos de sucesso com isso, meus e de alunos meus, amigos meus que conhecem o meu trabalho, que já acompanharam, que já fizeram cursos e workshops e vêm me relatando durante todo esse tempo, tá? Experiências fantásticas de reação às cores. Voltando àquele quadrinho, então, o módulo 1 é psicodinâmica das cores. O módulo 2 é teoria e psicologia das cores. Ficou um módulo enorme, ficou um módulo de 3 aulas. E nós vamos, então, nesse segundo módulo, falar de cada cor. E nós vamos fazer isso partindo da teoria das cores, para a gente saber o que são as cores primárias, as cores secundárias, as cores terciárias, como elas se formam entre si, o que são cores neutras, de onde vêm as cores neutras. E o preto e branco, são cor ou não são? São cor neutra? São cor
mesmo real, tem suas personalidades específicas, isso tudo vai ser estudado nesse módulo, através de mood boards que eu fiz para cada cor, através de imagens de ambientes em cada cor, e também traçando o perfil de comportamentos e personalidades associados a cada cor. Vou explicar o porquê. E também as necessidades que cada cor dessas pode estar apontando nos desejos do cliente. Por que eu falo da associação das cores às personalidades? Porque eu acredito que nós não somos uma cor só. Nós temos na nossa personalidade comportamentos, sentimentos, fragilidades associadas às características de cada cor que a gente conhece. E eu não acredito que a gente seja uma cor só, eu acredito que a gente seja um leque de cores. Muita gente também já conhece meu trabalho de análise da personalidade, que eu faço questão de usar como tira-gosto nas palestras, emocionando muita gente, porque, cara, o negócio é certo mesmo. Eu não adivinho nada, eu apenas aprendi a ler as cores, a interpretar um conjunto de cores, e é isso que eu quero desenvolver nos meus alunos. Então, quando a gente conhece as cores que falam por nós, que nos representam melhor, a gente consegue também descobrir quais as cores que nos faltam e quais são os tipos de reação, comportamento e etc. que faltam na nossa personalidade, para que nós possamos desenvolvê-los, adquiri-los, aprimorá-los em nós, tá? Então, todas essas associações feitas com o nosso comportamento, com os ambientes, tá? Com o comportamento dos nossos clientes, com necessidades físicas e psicológicas, vão ser tratadas no segundo módulo. Tá? É um módulo que eu tive que estender. Como o terceiro módulo é um assunto mais pontual, eu deixei ele com uma aula, e o módulo 2 eu tive que usar a outra aula do módulo 3, então eu fiquei com 2 aulas para o primeiro módulo, 3 aulas para o segundo módulo e 1 aula para o terceiro módulo. Daí para diante, todos os módulos têm 2 aulas com 3 horas de duração cada uma, tá? Então, voltando aqui ao programa, eu vou falar do terceiro módulo. O terceiro módulo é padrões de comportamento e suas cores prediletas. Por que isso? Ao longo desse tempo em que eu atendo clientes, em que eu formo pessoas em psicologia das cores, em que eu dou palestras, tudo que as pessoas mais me relatam, os profissionais me relatam, é a dificuldade de entender os seus clientes, de abordar os seus clientes e de associar a personalidade desses clientes a cores, até chegar na cor ideal para os ambientes deles. Isso é uma agonia na maioria dos profissionais, na maioria dos meus alunos. Então, de algum tempo para cá, eu resolvi me dedicar a pesquisar estudos que pudessem ajudar os meus alunos e a mim, é claro, como profissional, a identificar, a entender um pouco mais a natureza dos seus clientes, da família dos seus clientes, porque a gente não tem um padrão só individual, a gente tem um padrão coletivo, né? Do local de trabalho, de equipes de trabalho. Tá? E aí eu fui fazer várias pesquisas, vários estudos, e cheguei a um maravilhoso que divide os comportamentos humanos de modo geral, os padrões humanos de modo geral, em 4 tipos.
E para cada tipo desses eu associei uma tabela de cores específica para cada padrão desse, que nós vamos descobrir qual é o seu. Eu já descobri qual é o meu, um monte de alunos já saiu por aí descobrindo os seus e os das suas famílias, dos seus familiares, né? Mas, enfim, a gente vai conhecer as cores ideais e prediletas para cada um desses 4 padrões. A gente vai falar sobre o estilo de decoração de cada um desses padrões, o estilo predileto, o estilo que lhe agrada e o estilo que lhe faz bem. E também vamos brincar um pouco com o tipo de abordagem que a gente pode ter para cada um desses padrões. Puxa, porque as reações são muito diferentes e a prática do atendimento ao cliente, eu acho que isso vale para qualquer profissão, mas no nosso caso de projetos e consultorias, que a gente tem que entrar tão profundamente no cotidiano da pessoa, na personalidade dele, no comportamento da família ou da empresa, enfim, nós precisamos conhecer isso, nós precisamos amadurecer isso. Isso é uma necessidade para todos os profissionais, eu vejo isso há 20 anos. E há 25 anos. É isso e como combinar cores. Outro dia eu dei uma resposta para uma aluna, olha, você está me perguntando muito, mas como combinar cores? E eu só te digo uma coisa, essa resposta pode ter a duração de um curso. Porque o que nós precisamos é conhecer os princípios de luminosidade e outros de carga de calor, de visibilidade que envolvem cada cor. Nós precisamos conhecer as propriedades de cada cor. E nós precisamos aprender a associar essas cores com personalidades. Isso tudo a gente fala no primeiro módulo, e o resto do curso é todo para usar esse conhecimento aplicando cores nos ambientes. Então, a resposta para como combinar cores pode durar um curso inteiro, porque nós vamos falar dos efeitos das cores nos ambientes. Vamos lá, vamos seguir aqui meu programa. Olha lá, o módulo 3, então, padrões de comportamento. Nem mostrei as imagenzinhas dele, olha aqui. Aqui, olha só, tá vendo? Eu criei cartelas para cada estilo para cada padrão de comportamento, tá? Eu falei dos relacionamentos entre eles, eu apresentei imagens de ambientes que estão associadas e nós analisamos por que estão associadas a cada padrão desse. Por que eu, Beth, como professora, acho que esse padrão se adequa esse padrão não, essa imagem desse ambiente se adequa a um específico padrão de comportamento. Por quê? Vamos analisar? Isso tudo é feito nesse módulo 3 e é bárbaro e divertidíssimo, tá? Agora vamos voltar para lá, para o módulo 4. Efeitos das cores nas dimensões do ambiente. Esse foi um módulo também muito rico. Você sabia que os ambientes têm um eixo de equilíbrio? E se você usar a cor de forma fora desse eixo, digamos assim, eu não gosto de falar certo ou errado, mas se você usar a parede principal colorida do ambiente fora desse eixo de equilíbrio, você causa desequilíbrio nos usuários? Você causa um desconforto tremendo, como vários relatos que eu tive durante esses 28 anos de trabalho com a cor, 25 de aula, 28 de trabalho com a cor no balcão lá, atendendo as pessoas em casa, atendendo as pessoas nas empresas, subindo em tanques de indústria petroquímica. Oh, saudade, eu gosto disso. Mas, enfim, os efeitos das cores nas dimensões do ambiente falam de como fazer o ambiente parecer mais amplo, mais leve, mais luminoso, como fazer ele parecer mais aconchegante, mais escurinho, concentrar mais a sua atenção no trabalho, por exemplo. Né? Que erros normalmente a gente incorre ao usar cores nos ambientes no dia a dia? Como o conflito de tonalidades de cor pode causar desconforto dentro do ambiente? Tá? Como estampas, padronagens,
arte nas paredes podem suprir uma parede chapadona numa cor só. Tudo isso nós vamos falar nesse quarto módulo. Foi também um módulo muito enriquecedor, tá bom? Porque são fatos, são regras. Como eu falei para vocês, a gente precisa... Aliás, eu estava falando disso. A gente precisa conhecer as regras, os princípios para usar cor nos ambientes, e a gente já tinha falado disso, e a gente precisa conhecer padrões e necessidades, padrões de identificação e necessidades dos nossos usuários, dos nossos clientes, não é? Então, nós vamos aprimorar isso. Em cada módulo, a gente vai enfatizando uma desses nichos de estudo sobre a psicologia da cor, tá? No módulo 5... deixa eu mostrar o módulo 4 para vocês. Olha aqui. Nossa, a gente falou do eixo, a gente falou de estampas, padronagens, arte na decoração, a gente falou de efeitos de contraste e distribuição das cores dentro do ambiente, em painéis, teto, parede, são os 3 planos principais, né, de um ambiente: teto, piso e paredes. Fora isso, quando que às vezes só usar cor no mobiliário é o suficiente? O que a gente pode fazer com isso? O que isso oferece? Sabe? Que tipo de sensações isso oferece? Olha aqui quanto uso de arte, de estamparia, enfim. Tudo isso vai ser falado, a gente vai ver os prós e os contras, vai ver o valor disso, vai ver como isso diversifica o estilo de decoração, para que o profissional também possa criar o seu estilo profissional. Nós temos que sair do enlatado e tirar os nossos clientes do enlatado. Não existem fórmulas prontas, eu não acredito nisso. Eu bato o pé sobre isso, os meus alunos sabem. Não existem fórmulas prontas. Nós precisamos sair do enlatado, porque a cor cura, e ela cura as necessidades individuais de cada um. Certo? Existem, sim, princípios que abrangem o coletivo, mas nós estamos falando do atendimento específico a um cliente, ou ao seu coletivo, que é uma família, ou ao seu coletivo numa empresa, tá? Então, vamos sair dos enlatados e dar exatamente, oferecer ao nosso cliente exatamente o que ele está precisando, o que vai deixar ele feliz, o que vai deixar ele realizado, de se enxergar naquele ambiente, o que vai motivar ele, o que vai motivar o grupo dele, o que vai melhorar a produtividade da empresa dele, diminuir as incorrências em acidentes de empresas, acidentes de trabalho. Gente, tudo isso eu já experimentei na minha vida profissional e agora eu me dedico a falar disso para vocês. Então, bora lá entender o que mais que eu tenho para falar. Então, o 5º módulo é a distribuição das cores nos espaços residenciais. É diferente de efeitos das cores. Agora nós vamos ver no módulo 5 como distribuir as cores. Muita gente não sabe como começar. E muita gente também usa as cores sem coordenação. E quando você não coordena o uso de cores, você cria desarmonia no ambiente. E desarmonia causa desconforto psicológico, emocional e físico, tá bom? Acredite nisso. Isso é uma cadeia de reações através das sensações que as cores provocam. Então, vou te mostrar. Módulo 5, vem cá, cadê? Eita, aí. No módulo 5, eu criei alguns padrões de cliente. Tá? Um rapaz solteiro que se separou e foi morar sozinho, uma família de 4 integrantes que teve problemas financeiros, passou por uma dificuldade grande, teve que morar num apartamento menor e juntar, por exemplo, um filho homem e uma filha mulher no mesmo quarto, coisas que acontecem na vida. E também trabalhamos numa casa bem ampla,
com pessoas de faixas etárias diferentes. O bacana desse módulo é que eu traço um perfil totalmente diferente para cada família ou para cada morador, crio o mood board daquela família ou daquele morador, fizemos umas perspectivas ali coloridas, com toda a distribuição, as possibilidades de distribuição, mas partimos daqui, olha, da distribuição das cores no ambiente, tá? Como dividir o seu ambiente em setores e depois poder criar composições de cor específicas para cada setor desse, gerando harmonia na casa como um todo, tá? Então, esse é o módulo. Ficou um módulo rico, porque a gente simulou personalidade, comportamentos, foi divertidíssimo, eu adorei. Eu tracei o perfil com padrão de personalidade, com idade, com sexo, com comportamento, hábitos de cada pessoa, de cada morador da casa. Foi bem bacana, foi muito divertido. E voltando ao 6º módulo agora, que é o último da parte de cores nos ambientes residenciais. O 6º módulo é dominando as composições cromáticas. Dominar as composições cromáticas não tem fórmula. Foi aí que eu respondi para minha querida, amada, idolatrada aluna que uma resposta a isso pode durar um curso. O que eu tenho que fazer é oferecer conhecimento, é oferecer os princípios do uso das cores, é oferecer, sensibilizar o profissional no olhar dele para o cliente e seus coletivos, é falar de padrões e dar, assim, subsídios aos profissionais para que eles, do jeito deles, com o estilo deles, com a personalidade deles, e focados sempre, através de muita empatia, focados nas necessidades e nas características dos seus clientes. É assim que vocês vão ver que a gente não vai produzir mais nada enlatado. A gente vai conseguir, com uma corzinha, dar a personalidade, o toque de personalidade da casa de um cliente. É fazer as pessoas entrarem na sua casa e dizerem: nossa, sua casa é maravilhosa e é a sua cara. E se sentirem bem lá, porque elas estão na sua casa. E assim como elas foram lá porque gostam de você, elas se sentem bem porque elas gostam da sua casa. E quem mora lá tem que gostar muito mais, concordam? Então, para dominar as cores, nós vamos fazer um estudo sobre princípios de luminosidade, contraste, seleção cromática, que são ferramentas fundamentais para a gente trabalhar com cor. Nós vamos falar de efeitos de cor inexistente, que é um termo usado pelo Israel Pedrosa, um conterrâneo meu aqui de Niterói, que já faleceu, mas que foi um grande teórico estudioso da cor, deixou um legado maravilhoso de conhecimento para a gente. Nós vamos falar desses efeitos, por exemplo, em estampas. Para quando você for escolher um papel de parede, um tecido para forrar o seu sofá, ele não fique destoando totalmente da sua parede, para você poder escolher uma cor de parede também baseada numa escolha, numa observação correta de composições, de estampas, padronagens, etc. Tá? Que isso dá um rolo danado na prática, né? Mas nós vamos acabar com esse rolo, tá bom? Então, daí nós vamos trabalhar muito seleção cromática, diversificação das possibilidades de ambiente a partir da seleção cromática. Nós vamos criar ambientes inspirados em imagens, por exemplo, imagens de um mar ao amanhecer, imagens de um mar ao anoitecer, imagens de um mar bravio, revolto. Nós vamos criar
ambientes para cada, associar ambientes para cada um desses 3 exemplos, por exemplo, que eu dei, tá? Frutinhas que dão água na boca da gente, nós vamos fazer a associação da cor daquela fruta, da imagem daquela fruta, a decoração, a padrões de decoração, a ambientes decorados, e vamos conseguir sentir esse mesmo acidinho na boca, esse mesmo salivar quando olharmos para os ambientes. Nós vamos brincar com isso tudo e fazer, então, o profissional sair capacitado a fazer as suas próprias composições cromáticas, encorajado. Eu não posso dizer que ele está apto, porque a aptidão depende de cada um tem seu tempo. E quando você recebe esse bombardeio de informações, de 36 horas aula, de ilustrações, de conteúdo teórico, de conteúdo prático, porque tem um exercício final, quando você passa por um turbilhão desse de conhecimentos, que em 1 mês e meio você faz 36 horas aula de curso de psicologia e psicodinâmica das cores, quando você acaba o curso, eu estava explicando hoje para as minhas alunas que estão na penúltima aula, a primeira turma, a segunda turma acabar o curso, eu estava explicando que a gente passa a dar um branco, que a gente acha que a gente não vai conseguir lembrar de tanta coisa que a gente aprendeu. Só que no primeiro cliente que vem pedir ajuda da gente, a gente vai lembrar dos princípios. Eu garanto isso a vocês. Nós vamos enriquecer nosso HD com muita informação, muita coisa que eu acho que a maioria de vocês ainda não tinha ouvido, não tinha meditado sobre isso. E eu acredito que o meu curso nesses 25 anos tenha enriquecido muitos HDs, muitas caixas pretas aí, tá bom? Então, depois, num próximo vídeo, eu vou apresentar... deixa eu mostrar a imagem do... Cadê? Do módulo 6. Olha quanta coisa que a gente fala, desdobrando uma imagem em ambientes, olha, com cores correlacionadas àquela sensação que uma imagem nos passa, o desdobramento das cores de um ambiente a partir de uma estampa. Uma estampa é suficiente para você fazer uma seleção cromática e criar ali infinitas composições. Então, você vai dar várias opções de composição para o seu cliente, não só uma que tanto te apavora, a certa, a melhor. Quem tem que decidir a melhor é ele. E você vai ter muitas opções para dar, tá bom? Então, para encerrar, eu gostaria só de lembrar a vocês o meu lema. Porque mais importante do que usar belas cores é usá-las bem. É nisso que eu foco há 25 anos, quando eu vejo cada aluno entrar em sala de aula e agora cada aluno aparecer na minha telinha de computador. Então, eu espero que você possa ser um próximo, e mais para frente eu vou fazer um vídeo desse falando sobre os 8 módulos de cores nas empresas, tá bom? É um material que eu já tenho pronto, dos cursos que eu já dei, mas estão defasados, eu quero atualizá-los, embelezá-los, tá? Pegar muita imagem atualizada de empresa, de setor de produção, de UTI, CTI, de salas de aula, de tudo isso que a gente gosta no nosso trabalho como designer, como arquiteto, não é? Então, espero vocês em uma dessas turmas por aí, eu tenho certeza que o curso vai ser útil, tá bom? É muita informação acumulada e garimpada durante todos esses anos de trabalho com a cor. Eu me realizei com isso, e tudo o que eu desejo é que vocês se realizem também, tá bom? Um beijo a todos vocês, e até a próxima, e quem sabe até
numa janelinha dessas do computador para fazer o curso online, tá? Qualquer dúvida, qualquer necessidade, vocês vão ter aí tem meu celular aí embaixo para vocês verem, tá? Vocês podem me procurar pelo WhatsApp. Então, vou falar o número do meu WhatsApp. Por favor, ligar é complicado, porque geralmente eu estou em aula, eu estou agitando alguma coisa, então manda mensagem, pode mandar áudio, pode mandar texto, que a gente bate um papo, a gente coordena as suas necessidades com as minhas possibilidades, tá bom? E o meu WhatsApp, então, é o 21 98643 8522, tá bom? Um beijo e até a próxima.